Olá, caro amigo, caro irmão, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Eu estou começando agora essa live e agora são exatamente 14 horas e 54 minutos. Queremos falar um pouquinho da palavra de Deus e como é bom sempre falarmos da palavra de Deus, eu quero convidá-lo, você que porventura possa passar por aqui pelo Face e se aperceber que nós estamos ao vivo, que você possa participar conosco. Vai ser um prazer tê-lo conosco. Eu quero falar de um assunto bastante importante e atual. A Bíblia é toda atual, né? De Gênesis a Apocalipse é um livro inteiramente atual. E nós temos que continuar pregando porque ela não fica o livro ultrapassado. É um livro que está sempre atualizado. Mas antes de começar ou de ler os textos bíblicos, o qual eu tenho preparado para o vosso coração, eu quero fazer uma oração pedindo que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, tá bom? Querido Deus, aqui nós estamos ao vivo para transmitir a tua palavra, uma palavra de advertência, uma palavra de conscientização, uma palavra de chamada de atenção para os corações aflitos e necessitados, e para aqueles que estão sendo iludidos com as falsas religiões, com as seitas, com os evangelhos modernos, com as invenções no meio do evangelho. Meu Deus, nós estamos vivendo tempos assim, tempos que as pessoas estão gananciosas, desejosas, concorrendo membros, concorrendo carteira, concorrendo dinheiro, não é? Isso tem acontecido imensamente, Senhor. Mas Tu és um Deus de amor e de bondade e deixou em nossas mãos a palavra para que nós não fôssemos enganados. E nós precisamos aplicar a Tua palavra no nosso coração. O profeta Oséias pregou e disse que o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós não queremos estar sem conhecimento, nós não queremos estar faltos de conhecimento. Nós queremos estar abastecidos com esse conhecimento para que ninguém venha nos enganar. Muitos estão sendo enganados com o falso evangelho, com a falsa religião, mas nós queremos continuar firmes pregando o evangelho genuíno e puro, Senhor, sem qualquer invencionismo, sem qualquer modernismo, o evangelho que possa transformar vidas, que possa restaurar vidas. Em nome do Senhor Jesus, permita, Senhor, que alguém possa estar ouvindo esta palavra para o seu coração. Em nome de Jesus, abençoa cada um daqueles que estiverem aqui comigo, Senhor. Que haja paz nos corações, que haja tranquilidade, que haja, Senhor Jesus, momentos de confiança inteira no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida, querido irmão, ou querido amigo que aí está do outro lado. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Vamos ter aqui um dedinho de prosa com a palavra de Deus. Isso é gratificante, isso é tão bom. E eu quero convidá-lo para estar comigo neste momento. Eu quero ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, o verso 15. O verso 15, Mateus capítulo 7, verso 15. Se você tiver aí com a Bíblia nas mãos e puder acompanhar, e quiser acompanhar, fique à vontade. Mateus capítulo 7, verso 15 diz o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São lobos devoradores. São pessoas que vêm para devorar o rebanho do Senhor. São pessoas que vêm para arrancar a lã da ovelha, mas para comer a gordura da ovelha. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito complicado, tempos difíceis, e Paulo também, o escritor de Mateus, não é? O Evangelho de Mateus, também neste momento chama atenção para um momento dessa época, o momento da época que nós estamos vivendo. Eles também estavam vivendo aqui, Mateus estava vivendo neste momento, e ele já chamava atenção do povo para desviar-se dos falsos mestres, dos falsos profetas.
Hoje nós temos visto os falsos profetas aparecendo de uma forma muito mais entusiástica, porque nós temos hoje a comunicação em nossas mãos, nós temos os meios virtuais, nós temos a televisão, nós temos a internet, então nós vemos com mais facilidade. Mas aquele tempo já existia. Eu só quero alertar você que se interromper aqui a internet, nós voltamos um outro horário, tá bom? Porque a internet aqui é complicada e pode ser que possa interromper aí, tá bem? Então você que está do outro lado já sabe que se interromper algum problema que nós tivemos na internet, qualquer coisa do tipo. Portanto, Mateus já nos alertava e já alertava o povo daquela época para que tivesse cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas. E hoje tem se levantado muitos falsos profetas por virtude da facilidade dos quais eles têm de trabalhar através da televisão, através da internet, através das redes sociais. Não é? Você abre a internet, você vê ali muita gente oferecendo curas, oferecendo milagres, oferecendo libertações, oferecendo isso, oferecendo aquilo. São pessoas que pregam algo que basicamente nós não acreditamos na quantidade e na intensidade às quais eles pregam. E você pode perguntar, mas pastor, não existe cura? O Senhor Jesus não cura, o Senhor Jesus cura, o Senhor Jesus liberta. Mas ele não vai fazer a hora que eu marcar. Ele tem que fazer agora, você vai receber agora. Não sei se você sabe, alguém que está aí do outro lado, mas nós estamos fazendo o tratamento do nosso filho. E quantas pessoas já disseram para mim, não, nós vamos declarar que ele está curado. Peraí, como declarar que ele está curado? É o Senhor Deus quem vai fazer isso. É o Senhor Deus quem vai curar. Eu tenho que tão somente confiar no poder de Deus e saber que Ele pode fazer. Nós estamos vivendo essa época, uma época confusa, uma época que o Senhor Deus é obrigado a curar, uma época que o Senhor Deus é obrigado a fazer, porque se Ele não fizer, eu que estou pregando não sou o servo leal, o servo fiel a Deus. É este momento difícil. E nós precisamos estar com a nossa fé firmada no Evangelho de Cristo, firmada na Palavra de Deus. Nós temos em nossas mãos a Palavra de Deus. Não é? Nós não podemos ser enganados na nossa trajetória com o mapa na mão. Imagine você com o GPS no seu carro e alguém te dar uma indicação de um caminho e você prosseguir o caminho com o GPS no seu carro, você prosseguir um caminho sabendo que o caminho que a pessoa está ensinando não é real. Nós temos o GPS em nossas mãos, nós temos a palavra de Deus, nós precisamos lê-la, nós precisamos compreendê-la, nós precisamos absorver o que ela tem para o nosso coração, para o nosso enriquecimento espiritual e para que nós não sejamos enganados. O povo perece por falta de conhecimento, o povo perece por falta de ler e de compreender a palavra de Deus. Se disserem, olha, está tendo muitas curas, muitos milagres na Igreja Batista de Pinheiros, eu duvido que aquilo lá não encha dentro de um instante. Se disserem, olha, na Igreja A ou B está tendo muitos milagres, tem um pastor lá que é um homem cheio da glória de Deus, é um homem cheio de poder, e quando ele estende a mão, assim, muita gente é curada. Enche, lota, porque as pessoas estão à procura dessas coisas. As pessoas não estão à procura de um evangelho racional, de um evangelho inteligente, de um evangelho sadio, de um evangelho que promete para nós, sim, também curas, libertação, sim, também prosperidade quando Ele quer. E aliás, prosperidade não é isso que nós vimos as pessoas pregarem. Prosperidade é ter tudo que nós precisamos. Não é? Então, o evangelho qual o Senhor Jesus veio pregar era o evangelho da renúncia. Era o evangelho de tirar o coração das coisas materiais. Quando aquele jovem rico chegou até Jesus e perguntou o que farei para herdar a vida eterna, Jesus perguntou, você guarda os mandamentos? Você faz tudo? Eu faço. Então faz o seguinte, venda tudo que você tem, vem e siga-me. O evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno é o evangelho de renúncia. Não é um evangelho de aquisição, não é um evangelho de conquista de bens materiais, não é um evangelho de riquezas materiais. A própria palavra do Senhor, o Senhor já fala na sua palavra, não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas juntais tesouros no céu. É lá que tem que estar o nosso coração, é lá que tem que estar o nosso tesouro. Porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração.
Então esse evangelho que nós estamos ouvindo hoje, que estamos vendo hoje, igrejas abarrotadas em busca da riqueza, em busca da prosperidade, em busca da cura, nós precisamos buscar sim a cura, mas buscar em Deus, não andar correndo de porta em porta em busca que alguém venha impor as mãos em nossa cabeça para sermos curados. Que façam sinais para nós sermos curados. Isso me faz lembrar da história de Naamã. Naamã era um homem muito rico e a sua serva disse a ele, olha, se ele for até o profeta Elias, o profeta irá curá-lo. E ele chegou até lá, mas o profeta não sequer pôs as mãos na cabeça dele. Mandou o servo ir lá e orar por ele. Ele foi curado e foi limpo da sua lepra. Então, esse movimento terrível que nós estamos vendo aí hoje é um perigo. E muitas igrejas, muitos crentes migram de uma igreja para outra em busca dessas coisas. Se eles forem de uma igreja e não tiverem aquelas agitações, aqueles louvores com assovios, com batição, com tambores, com molecada assoviando, não tem Deus ali. Onde há um silêncio, uma pregação calorosa, hinos, cânticos tradicionais inteligentes. Porque nós temos hoje um perigo grande, um problema grande, são os cânticos modernos, repetitivos, que ficam macetando ali, não saem do lugar, repetindo a mesma frase toda hora, e as pessoas cantam aquilo em todos os cultos, cansativos, já nem sabem mais o que estão cantando. As pessoas já nem sabem, é uma coisa tudo decorado que eles já nem sabem mais, nem se apercebe da letra a qual estão cantando, também quase nem letra tem. Aquelas coisas repetitivas, aquelas coisas enjoativas, sem sequer conteúdo bíblico. Não tem conteúdo bíblico. Nós temos aí os irmãos da Assembleia de Deus que têm as harpas antigas, aqueles cânticos completamente cheios de conteúdos bíblicos. Nós temos em nossa Igreja Batista o cantor cristão, conteúdo bíblico maravilhosíssimo, cântico que comove o nosso coração, que alegra o nosso coração, são verdadeiras mensagens. Mas o evangelho moderno de hoje já não quer mais essas coisas. O evangelho moderno de hoje quer algo que possa mexer com a moçada. Eles estão preocupados em fazer e dar para a moçada aquilo que eles têm lá fora. Aquilo que eles têm nos clubes, eles gostam de estar nos clubes, então vamos montar aqui um clube gospel. Eles gostam das músicas agitadas, então vamos montar aqui na nossa igreja músicas agitadas gospel. E agora eu pergunto para vocês, se eles gostam dos motéis, vamos montar aqui em nossa igreja os motéis gospels? Onde nós vamos parar? Se eles gostam dos funks lá fora, vamos montar aqui em nossa igreja funk gospel? Infelizmente, queridos irmãos, nós estamos vivendo uns tempos difíceis, tempos de falsos profetas, tempos de mentirosos, tempos de enganadores, tempos de pessoas que querem juntar gente ao seu redor a todo custo. Querem juntar gente a todo custo. Perderam a essência da verdade, perderam a essência do que é bom. E lá em Isaías capítulo 5 diz, ai daqueles que chamam o bem mal e o mal bem. As pessoas perderam a essência, não querem mais o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, querem o evangelho do oba-oba, da agitação, da gritaria, da danceteria. Apagam-se as luzes e o pau quebra lá dentro. Onde está a tradição do evangelho genuíno, onde o povo, quando adentra um lugar exclusivo para adoração, tem temor, tem reverência, tem respeito? Onde está? Nós estamos pior do que quando estávamos lá fora, porque os pastores são amantes de si mesmo. Eles querem juntar rebanhos para o sustentar, para o autossustentar, para que não falte em seus bolsos, para que não falte as suas carteiras, para que não falte movimentos nas portas das suas igrejas, para que os que estão fora vejam que aquilo está abarrotado de gente. Mas qual o conteúdo evangelístico que ali tem? Qual o conteúdo, qual o teor da palavra de Deus que está sendo disseminado ali dentro, transmitido ali dentro? De forma nenhuma. O que tem ali é oba-oba, é gritaria, é shows gospels. O que é isso?
Nós precisamos manter a tradição do Evangelho, nós precisamos manter a tradição genuína, um Evangelho inteligente, um Evangelho com profundidade, um Evangelho que possa tocar aos corações e ver vidas transformadas, ver vidas mudadas, ver vidas sendo restauradas pelo poder do Evangelho. Eu não posso fazer com que minha igreja vire um clube para atrair gente que não quer saber do Evangelho. Se as pessoas querem, estão procurando o Evangelho, elas têm que vir para a minha igreja para ouvir o Evangelho. Se elas quiserem clubes, está cheio de clubes por aí. Por que eu vou estar enganando-as, dizendo que se elas vierem para o meu clube, chamado evangélico, chamado gospel, elas vão ser salvas do mesmo jeito? É mentira! Se elas não se converterem, se eu não pregar um evangelho que transforme a vida delas, elas não serão salvas. Porque quem salva é o evangelho. Alegria nós podemos ter de qualquer jeito. Nós podemos ter alegria quando o nosso filho sorri para nós podemos ter alegria quando ganhamos alguma coisa, nós podemos ter alegria de qualquer forma, mas a alegria do Espírito, pelo poder da palavra, ela é diferente. Ela toca no seu coração, ela transforma o seu coração, ela transforma a sua alma, e é este evangelho que nós queremos pregar. Não o evangelho da brincadeira, não o evangelho do pula-pula, não o evangelho do gracejo. Eu não, como pastor, eu não posso subir no púlpito para fazer o povo rir, fazer o povo gracejar, fazer o povo achar graça de mim. Não é isso. Eu tenho o compromisso de pregar uma palavra genuína, de pregar um evangelho de poder. E quem não gostar do evangelho de poder, vai procurar as discotecas que estão por aí. Porque é o evangelho de poder que transforma, é o evangelho de poder que restaura as vidas. É o evangelho de poder que toca no coração e faz com que as pessoas que viviam a vida promíscua passem a viver uma vida na presença de Deus. E se eu deixar de pregar esse evangelho, ai de mim! Ai de mim! Portanto, eu não posso pregar um evangelho que possa agradar aqueles que querem viver uma vida promíscua. Veja bem o que diz Filipenses 3, verso 2. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães. Você está entendendo o que a palavra de Deus está falando? Guardai-vos dos cães. Depois ele continua. Guardai-vos dos maus obreiros. Será que ali ele está falando de cães de quatro patas? É claro que não. Ele está referindo aos cães que estão aí vestidos de peles de ovelha para te seduzir, para te enganar, dizer que você não precisa sequer ter estudos bíblicos, que você não precisa aprender o verdadeiro evangelho, que você não precisa aplicar o evangelho na sua vida, mas que você possa vir para a minha igreja para receber curas, para receber libertação, para comprar carro novo, para se endividar, para trazer o seu dízimo, o seu dinheiro, a sua oferta para a minha igreja. É isso que eles estão pregando. Mas não é o meu chamado. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar um evangelho de arrependimento, de conserto, de transformação. E se o povo qual eu prego, o evangelho de transformação, o evangelho de arrependimento, não estão interessados, o problema é de cada um. Eu continuarei pregando o evangelho genuíno. Não me importa se a minha igreja está abarrotada, se a minha igreja tem pouca gente, não importa. Eu continuarei pregando o evangelho genuíno. Quando eu estava em Portugal, pastoreando, chegou um irmão, que era um irmão da nossa igreja, e ele disse o seguinte: pastor, se o pastor continuar a pregar este evangelho tão duro, este evangelho do jeito que o pastor prega, a igreja vai ficar vazia. Eu disse para ele: irmão, se a igreja esvaziar por causa do evangelho, eu não tenho culpa da igreja ter esvaziado. Mas eu não vou aqui inventar um evangelho para encher a igreja. Se o povo não vem pelo evangelho da cruz, eu não vou criar um novo evangelho. E outra, eu prefiro ter aqui meia dúzia de salvos de ovelhas do que ter aqui 120 bodes. Os bodes não se salvam. Os bodes não se transformam em ovelhas. Os bodes não mudam de bode para ovelha. Quem é bode será bode. Quem não se converte não vai se converter. Quem era Judas?
Judas era do diabo, e ele estava junto, ele comia junto, ele participava junto, ele ouvia o evangelho de Cristo junto. Ele talvez, penso eu, até chorasse quando Jesus pregava algumas vezes, mas a Bíblia diz que ele era do diabo. Quem era Caim? Caim prestava culto a Deus. Caim prestava culto a Deus juntamente com seu irmão Abel. E quem era Caim? Caim era do diabo. Então quem é do diabo não vai se converter. Não adianta eu fantasiar a minha igreja, pendurar bexigas, pendurar não sei o quê, pôr um monte de mocinha lá na frente para chacoalhar pano colorido, que isso não é culto. Isso não é culto. Culto é pregação do evangelho, culto é louvor genuíno, culto é oferta quando ela vem do coração, culto é oferta que eu dou cantando e louvando ao meu Senhor. Culto é reverência, culto é respeito. O que passar disso é invencionismo. É invencionismo. Por que as igrejas estão cheias hoje para atrair o povo? Invencionismo. De mentiras, de engano, de pula-pula, de chacoalhar paninhos coloridos, de ver meninos lá na frente levantando as pernas lá em cima como se fosse uma academia. Isso é culto? Isso é culto? Vocês chamam isso de culto? Isso é circo. Se vocês não sabiam, isso é circo. Se vocês estão indo no circo, tomem cuidado, procurem um lugar onde vocês possam ouvir o verdadeiro evangelho genuíno. Fujam dos falsos obreiros. Olha aqui, guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros que estão ali para te alegrar, tão somente. Para fazer você estar alegre. Não a alegria que vem do Espírito Santo, mas a alegria de ver o circo. Quando eu estava em Portugal, eu conheci uma denominação, uma igreja, e conheci um rapaz de lá. Eu perguntei, escute, fulano, não vou citar o nome, claro, você está frequentando a igreja tal há tanto tempo e você já é batizado? Não. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Ah, eu vou lá. Mas por que você vai? Ah, eu vou lá porque eu acho graça na dirigente. Eu acho graça. Muita gente está indo aos templos hoje, aos lugares que deveriam ser templos, porque acham graça. É um circo. O circo está montado. Vamos todos ao circo. Sorrir, pular, chacoalhar paninho, gritar, espernear. Cânticos que não têm teor, cânticos que não têm conteúdo evangélico, cânticos que é mesmo para agitação, repete a mesma frase toda hora, maceta, é como se você estivesse sendo oleiro, maçando barro para fazer tijolo. Não sai daquilo, não traz enriquecimento espiritual. Nós temos cânticos maravilhosos no cantor cristão, na harpa cristã, que traz enriquecimento para a nossa alma, que traz fortalecimento espiritual, que traz alegria para o nosso coração, que nos faz derramar lágrimas da presença de Deus, porque são cânticos com conteúdo. São cânticos com conteúdo. Homens que fizeram aqueles cânticos, sabe lá como eles estavam vivendo, às vezes momentos difíceis da vida, mas eram cânticos inspirados por Deus. Eu quero dizer para você, fuja dos circos, acautelai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, obreiros que não estão nem aí com suas ovelhas, deixa o povo correr solto, deixa os ensinamentos adentrarem, deixa os costumes adentrarem, não há exortação, não há correção, não há ensinamento, não há nada disso. São mentirosos, pregam que não existem. Querem alegrar o seu corpo, o seu físico, fazer você dançar, rebolar, mas não sai de lá vazio. E nós precisamos, queridos irmãos, nesses momentos últimos os quais nós estamos vivendo, viver com inteligência. Meu povo perece por falta de conhecimento. Quem sabe você está participando de uma reunião, quem sabe você está participando de algumas situações, mas você entra e se não sai vazio, sai pior do que você entrou. Não há alimento, não há sustento espiritual. Ah, a alegria, vamos alegrar, irmãos, vamos pular, vamos...
Vamos bater palma. Uma coisa que não faz sentido para o Evangelho. O Evangelho é lugar de espontaneidade. Se você, no momento do culto, sente desejo de chorar, chore. Se você, no culto, sente vontade de se alegrar, se alegre em Cristo. Não por um cântico de pula-pula, não por um cântico de movimento, para você gingar o seu corpo. Os irmãos hoje estão tristes. Vamos bater palma, irmãos, vamos bater palma. Coisa sem sentido. Coisa que não vem do coração. Coisa que não vem da alma. O culto é um lugar espontâneo, onde você faz com a razão, onde você faz com inteligência, onde você faz com sabedoria, onde você faz com alegria no coração. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos e santos, em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. É isso que Paulo escreve em Romanos. Culto racional, culto com razão, culto com inteligência. Não é o culto do massacre. Canta toda hora a mesma coisa, ninguém nem sabe o significado das palavras. Nós precisamos ser mais inteligentes nos nossos cultos, nos momentos de adoração. Nós nos reunimos para adorar aquele que vive. É para isso que nós nos reunimos. Nós nos reunimos para ver quem o irmão veio, se o irmão deixou de vir, se o irmão A ou B ou C estava lá. Problema de cada um. Quer vir para a igreja, venha. Não quer vir, não venha. Problema de cada um. Cada um que decida. Josué disse: eu e minha família decidimos servir ao Senhor. Vós escolheis a quem servais. Aos deuses dos amorreus ou aos deuses dos vossos pais. Eu e minha família não. Nós vamos servir a Deus. É isso. O evangelho é individual, é cada um. O evangelho é individual, é cada um que presta o seu culto a Deus. Quando você reúne com os demais irmãos, é para adorar a Deus, é para cultuar a Deus em espírito e em verdade. Se isso não acontecer, não é culto. É uma reunião de pessoas, ou seja, ela um circo de pula-pula, de chacoalhar paninhos e etc, etc. Ou é um evangelho, um culto de ensinamento, onde a palavra de Deus toca e fere o seu coração para a mudança, para a restauração, para uma vida melhor. E se você vem para uma igreja, para uma reunião onde está reunido um povo, e você não aprende nada, de que valeu você estar lá? Eu gosto sempre de usar aquele exemplo. Você vai em um restaurante chique, um restaurante muito fino, cheio de gente bonita, cheio de um cheiro gostoso de comida, mas você chega lá, você pega um prato lindo, o camarada corre um cordãozinho de chocolate por cima, você come aquilo, paga um dinheirão e sai de lá com o estômago vazio. E o que adiantou? Só havia ali, sabe o quê? Beleza. Mas o seu estômago saiu vazio, a sua alma, agora falando da igreja, saiu vazia, porque não houve ensinamento, não houve palavra genuína, não houve transmissão da palavra de Deus com qualidade ao ponto de você ser alimentado. Mas se você não se alimenta, qual vantagem? Você foi ali para rever os amigos, para ver os irmãos. Não que isso não seja bom, isso é bom, ver os irmãos, rever os irmãos, mas ali é um lugar de alimentar a nossa alma. Você passa a semana inteira com a sua luta, você passa a semana inteira lidando com as doenças, lidando com os problemas da sua casa, lidando com os problemas da sua família, do seu trabalho. Você passa a semana inteira lidando com situações difíceis. Agora chega um dia que você vai para um culto, ao invés de você adorar a Deus, você vai simplesmente por ir. Vai simplesmente por ir. É tempo de nós nos despertarmos. É tempo de nós nos acordarmos. Chega de circo. Chega de espetáculo. Chega de novidades carnais e materiais dentro da igreja. Chega de luzes coloridas para cá e para lá. Chega disso. Vamos para o evangelho genuíno. Para que Deus te chamou?
Deus te chamou para a brincadeira? Deus te chamou para ser arrastado para a igreja, chamado, convidado toda hora, arrastado, e ir à força para a igreja? Não! Você tem que ir voluntariamente, você tem que ir por prazer, por gostar, você tem que ir por necessidade de estar diante da palavra de Deus. Neemias, quando abria o livro lá em Esdras, o livro era aberto, ele ficava horas e horas pregando e o povo ficava em pé, não se cansava de ouvir a palavra de Deus. Não havia shows, não havia espetáculos, não havia nada desses espetáculos que nós estamos vendo hoje, e o povo ficava horas e horas ouvindo a palavra de Deus. Quando é que nós vamos acordar? Quando é que nós vamos pregar o evangelho de verdade? Quando é que nós vamos cultuar a Deus de verdade? Quando é? Nós estamos já às portas da volta do Senhor Jesus. E os chamados crentes continuam brincando, continuam escandalizando o evangelho, continuam vivendo o evangelho que não existe, continuam pregando o evangelho que não existe, continuam mentindo dentro da igreja, continuam iludindo o povo dentro da igreja. E o povo, muitos deles gostam de ser enganados. Gostam de ser enganados. Vai nessas igrejas modernas aí que estão por aí na televisão. Estão abarrotadas. Porque estão em busca do milagre. O milagre maior é a nossa salvação. Isso pode acontecer, por mais simples que seja o templo, isso pode acontecer dentro do seu quarto, mas nós precisamos, depois que acontece isso, procurar um rebanho para nós estarmos juntos, cultuando a Deus. Mas as pessoas não estão interessadas em nada disso. As pessoas estão interessadas em curtir as suas vidas. É lamentável, mas estão preocupadas e interessadas em diversão espiritual, divertir-se. Não estão interessadas em curar. Olha o que diz aqui em Tito capítulo 4, o verso 2 a seguir. Que pregues a palavra, instes a tempo ou fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Pregue a palavra, inste fora de tempo e a tempo. Essa palavra inste quer dizer peças, implore, persistas. Está ali. Pregue a palavra instes a tempo e a fora de tempo. Este instes quer dizer persista, pregue de verdade, pregue a verdade, o verdadeiro evangelho. Perdão, o verdadeiro evangelho. Persista em pregar o verdadeiro evangelho. Antes nós convidávamos alguém, veja bem, nós convidávamos alguém, uma pessoa que não conhecia o evangelho. Olha, vai ter culto hoje, você é nosso convidado especial, vai lá para ouvir a palavra de Deus. A pessoa ia e se convertia às vezes, ou gostava da palavra e voltava a um outro culto. Hoje eu tenho vergonha, eu tenho medo de dizer para alguém, olha, vá na igreja tal, tem uma igreja perto da sua casa, vai lá ouvir. Eu tenho medo. Uma senhora lá em São Paulo, ela foi convidada para ir a uma certa igreja, cheia de problemas, de doença. E quando ela chegou lá com o filho, e quando ela chegou lá, disseram para ela, você está cheio de pecado, você precisa se arrepender. Você precisa... a sua vida não está correta. Quer dizer, ao invés de arrebanhar a pessoa... Sabe o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher foi para o espiritismo e lá disseram para ela o seguinte, não, vem aqui que nós vamos te ajudar. Situações de doenças acontecem com todo mundo. Eles dizendo para ela. Já os chamados crentes diziam que ela estava amaldiçoada, que ela estava cheia de pecado, que ela precisava fazer um concerto com Deus. E aí eles vão até chegar no dinheiro. Você tem que dar o dízimo para você ser curada. E até chegar no dinheiro. E ela entrou no salão de espíritas e eles a abraçaram e disseram, doenças, essas coisas acontecem com todos. Nós vamos te ajudar, nós vamos te dar apoio, nós vamos acolher você. Veja, irmãos, como estão as coisas hoje. Como eu vou convidar alguém e dizer, ó, vai à igreja tal. Primeira coisa que eu quero conhecer, para mandar alguém para uma igreja, eu quero conhecer o pastor dessa igreja. Eu quero saber qual a sua visão do evangelho. Eu quero saber o que é que ele prega lá. Se assim não for,
eu não indico ninguém para lá. Sabe o que eu digo? Leia a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que lhe faça entender, procure buscar cada dia mais o conhecimento na palavra. É a melhor coisa que eu faço. Porque eu sei que aqui, olha, ele não vai ter engano, não vai ter frustração. Se ele for ler o Evangelho de Cristo Jesus, ele vai crescer, vai aprender, vai ter desejo de estar na presença de Deus, vai ser uma bênção na presença de Deus. Mas eu indicar ele para ir a qualquer igreja? Eu prometo para você que eu não indico. Se eu não conhecer o pastor dessa igreja, se eu não saber que evangelho ele está pregando ali, eu não indico. Antes tinha um programa de rádio, nós ouvimos, olha, procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa e vai cultuar a Deus. A pessoa ia e ouvia o evangelho. Mas hoje, primeira coisa que dá uma olhada é para ver o tipo de carro que a pessoa chegou na igreja. Qual a vestimenta que ela foi? Olha, aquele ali chegou com uma vestimenta linda. Deve ser alguém de posse. Os diáconos fiquem aí com atenção para dar uma atenção especial para essa pessoa, porque é uma pessoa aí que precisa ter atenção. Quando eu pastoreava em Portugal, um pastor da minha igreja chegou para mim e disse o seguinte: Pastor Ananias, tenha muito cuidado com o irmão fulano de tal. Eu disse, por quê? Não, tenha muito cuidado com ele, porque é um dizimista fiel, há muito tempo que é dizimista, e é preciso ter um pouco de cuidado. É preciso ter um pouco de cuidado. Eu falei, olha, meu querido, eu vou dizer uma coisa. Eu vou pregar o evangelho para ele. Se ele quiser o evangelho, tudo bem. Se ele não quiser o evangelho, o problema é dele. Se o evangelho o ferir e fazer com que ele saia da igreja, o problema é dele. Por minha causa, ele não vai sair da igreja. Mas eu vou pregar o evangelho. Se ele disser para mim que saiu por causa do evangelho, eu fico feliz por saber que o evangelho bateu na sua porta e ele recusou o evangelho e não quis. Não que eu fico feliz dele ter ido embora, mas eu fico feliz de o evangelho ter chegado ao seu coração e ele não ter tido interesse algum. Porque se ele não tiver interesse ao evangelho, eu que não vou fazer miminhos para ele ficar na igreja. Trazer pirulitos, trazer balinha, abraçar ele todos os dias, fazer mimos. Não é assim que a igreja funciona, queridos irmãos. A igreja funciona pelo evangelho. O Senhor Jesus disse, quando eu for pregado na cruz, atrairei todos a mim. Quando eu for pregado na cruz, atrairei todos a mim. Se eu não for atraído pelo evangelho, tudo será engano, invencionismo, brincadeira e vou dizer o termo mais pesado, palhaçada. É isso que nós estamos vendo hoje, palhaçada nas igrejas, palhaçada nos púlpitos. Pessoas lambendo os pés dos outros para ficar ali porque tem posse, porque tem dinheiro. Para mim não me interessa. Se você quer ficar na minha igreja para adorar a Cristo, venha. Mas se você vem em busca de paparicação, não é este lugar. Não é este lugar. Este lugar é lugar de adoração. Este lugar é lugar do evangelho genuíno. Vá para qualquer lugar procurar circo, procurar invenções, procurar gracejos, pastores palhaços que sobem no púlpito para fazer gracinhas. Não é comigo. Não é comigo. Se quer ouvir o evangelho de verdade, junte-se a mim. Mas se quiser ver gracejos ou paparicação, eu não vou lamber os seus pés, te encher de gracejos. Eu vou pregar o evangelho de Cristo. E se você foi chamado para ouvir o evangelho de Cristo, fuja dos circos, fuja dos enganos, acautelai-vos dos cães, lobos vestidos com peles de ovelhas.
pastores que parecem mais com Michael Jackson, com as suas vestimentas para atrair o povo. Não tem um pingo de humildade, não tem um pingo de mansidão para abraçar um pobre. É isso que nós estamos vendo hoje. E quanto mais existe esse tipo de coisa, mais abarrotados estão esses barracões cheios de luzes coloridas para atrair quem? Se o evangelho que você prega, camarada, não atrai, rasgue a sua Bíblia. Se o evangelho que você prega não transforma, pega o gibi e vai pregar. Mas eu vou pregar o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo. Custe o que custar. Custe-me o que custar. Se eu não tiver condições de me manter para continuar pregando o evangelho, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não vou mudar o evangelho para encher minha igreja. Eu não vou adulterar o evangelho para encher a minha igreja. E Paulo continua aqui escrevendo a Tito, ele diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Exortar hoje? Jamais. Imagine que vai exortar uma pessoa de posse que chega lá para aquela pessoa não vir mais. Vamos pregar o amor, vamos pregar um evangelho macio, vamos pregar um evangelho que as pessoas não se espantem, vamos pregar um evangelho que o Senhor Deus é amor, que Jesus é amor. Sim, Jesus é amor, mas é justiça também. Ai de vós, hipócritas e fariseus. Jesus falava era assim. Raça de víbora. Mas não. Hoje, a pregação é aquela coisa morna, mansa, para seduzir. O que deveria ser louvor é uma palhaçada de pula-pula. O que deveria ser de correção é um lambe-lambe para que a pessoa fique ali do seu lado. É fácil encher a igreja desse jeito. Se a minha igreja, se eu quisesse hiperlotar a minha igreja, era só eu ser um palhaço desses. Se eu quisesse hiperlotar a minha igreja, era só eu pregar esses invencionismos que estão por aí. Mas o meu compromisso não é com o povo, é com Deus. Eu vou prestar conta não é para os mortais como eu, mas eu vou prestar conta a Deus. E ai de mim, se eu não pregar o evangelho como ele é. Ai de mim. Ah, Senhor, eu curei, eu fiz milagres. Ah, Senhor, eu batizei, todos os dias eu batizava. Senhor, eu batizei uma multidão grande. Chegou um paralítico lá, eu orei, ele foi curado. Apartai-vos de mim, maldito do meu Pai, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Eu não vos conheço. É isso que, se eu pregar o evangelho sucateado, o evangelho barato, é isso que eu vou ouvir. Mas esses ouvidos aqui não ouvirão isso. Mas ouvirão: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuir o reino que desde a fundação dos séculos está guardado para vós. Vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que desde a fundação dos séculos está guardado. É esta mensagem que eu quero ouvir. Cuidado, os barracões que você anda entrando. Cuidado com os engravatados de sapatos lustrados. Não que eu sou contra andar bem trajado, não é isso. Mas esses que andam aí para seduzir, para enganar, fala mansas. Tudo pode, não tem problema, isso não é pecado.
As igrejas hoje estão perdendo a noção da coisa. Hoje nós já temos igrejas de tudo quanto é tipo. Igrejas de homossexuais, igrejas de lésbicas, mulheres que pregam ali no púlpito, que chega a fazer você chorar. Mas estão completamente contra o evangelho de Cristo. Amantes de si mesmo, deixando o uso natural do homem e se incendiando contra outra mulher. É isso que diz em Romanos capítulo 1. E está cheio. E você ouve esses bichos pregarem e você fala, mas é de Deus, pregou a Bíblia, pregou a palavra de Deus. Tocou no meu coração. Eu senti o evangelho, eu senti. Cuidado com esses sentimentos. Você tem que viver com razão, não é atrás de sentimentos. Eu fui no culto hoje, não senti nada. Quer sentir? Entra na geladeira, que você sente frio. Quer sentir? Senta numa chapa quente no fogão a lenha, que você sente calor. Nós não devemos viver por sentimentos, nós devemos viver pela fé em Cristo Jesus. Se o nosso culto for um culto racional, de coração a Deus, é o que importa. Eu quero ler aqui para você Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvanecem e a seu coração insensato obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. A adoração deles, que Paulo fala aqui em Romanos, é essa: deixaram de adorar o Deus de verdade, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, comete a torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Romanos capítulo 1. Palavra de Deus. Bíblia Sagrada. Ai, gente, vamos pregar um evangelho diferente. Nós vamos pregar hoje o evangelho da graça. Graça, amor de Deus. O amor de Deus foi derramado sobre as nossas vidas, né, gente? Então, Deus é misericordioso. O sangue de Jesus tem poder. Está aqui. Romanos capítulo 1. Pelo que Deus os abandonou, as suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para que fizessem ou para que possam fazer coisas que não convêm. O próprio Deus entregou, como quem diz: vocês são vagabundos, vocês não querem o evangelho que eu prego, sintam prazer nessa encrenca. Sintam prazer no pecado. Deus os entregou. E você vê um casal aí, você fala: como que pode? Aqui está dizendo.
Deus os entregou ao sentimento perverso por conhecer o evangelho e não quiseram pôr em prática nas suas vidas. O próprio Deus os entregou ao sentimento perverso. Aí você entendeu agora como é que pode eles viverem juntos. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. É esse o mundo que nós estamos vivendo hoje. É esse tipo de evangelho que estão pregando hoje. Tudo pode, não tem problema. Não faz mal, não tem importância. Pode ser assim mesmo. Deus é amor, gente. Deus é misericordioso. Deus não está preocupado com essas coisinhas. Você acha que Deus está preocupado com essas coisinhas? O que tem eu tatuar meu corpo inteiro, pintar meu corpo inteiro? O que tem isso? Esquecem da palavra de Deus, não leem a palavra de Deus, não leem nem sequer aquele texto que diz que nós somos templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo, ou pelo menos deveríamos ser. A coisa hoje está descambada. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Através do mapa, através da Bíblia Sagrada, através do Evangelho que está em nossas mãos. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. A salvação é individual. Não vá na conversa desses cães. Leia a sua Bíblia, leia os Evangelhos para que você possa entender. Não vá na conversa desses cães, desses mentirosos, desses deturpadores, desses dinheiristas. Cuidado. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Antigamente, quando eu era criança, tinha um corinho que dizia assim: cuidado olhinho onde olha, cuidado mãozinha onde toca, cuidado pezinho onde pisa. Hoje nós temos que cantar isso para os crentes adultos. Cuidado onde você põe os seus pés. Cuidado o que você está ouvindo. Cuidado com os gracejos desses cães enganadores. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Eu quero orar com você. Querido Deus, aqui estão algumas vidas ouvindo o evangelho genuíno, ouvindo a tua palavra. Ela é genuína, ela é o evangelho de verdade. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada um, Senhor Jesus. Que possam ser despertados, que possam ser acordados, que possam sair do engano, da mentira de Satanás, que possam voltar ao evangelho genuíno, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas. Eu clamo a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salva aqueles que ainda não estão salvos. Ó Deus amado, elucida o evangelho na cabeça, na mente de cada um, para que eles possam te servir de verdade, para que possam herdar os céus. Deus te abençoe, querido amigo, querido irmão, queridos primos, queridos irmãos, todos que estão aí. Um beijo grande. Deus seja contigo.